Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, momentos, tudo aquilo que o universo possibilita que eu venha viver, experimentar e ser. E hoje a gente já viveu algumas experiências que a gente fala sempre que, caramba, quando a gente pode compartilhar as experiências que a gente vive, a gente consegue ampliar o nosso nível de aprendizado, porque tudo aquilo que o universo permite que a gente venha visualizar, experimentar e ser, é uma experiência. E quando a gente compartilha essa experiência, a gente está elevando a nossa existência, o nosso grau de conhecimento para outras pessoas. Eu hoje já tive a possibilidade de ir em diversos locais frequentados de classe A a Z, e a gente percebe um código que, principalmente no Brasil, esse código é muito nítido. As pessoas no Brasil, na sua grande maioria, elas não são educadas, elas são interesseiras. Por que eu falo isso? Eu falo isso com base e vou mostrar para vocês aqui através de exemplos. A gente está sentado em um restaurante, alguém entra pela porta daquele restaurante, se a pessoa te conhece, ela fala com você. Isso não é educação, isso é apenas conveniência, isso é fingir, isso é forçar uma situação. Se eu sou educado, eu entro em qualquer lugar e cumprimento qualquer pessoa. Por quê? Eu vejo na outra pessoa um semelhante, eu sinto na outra pessoa alguém que é importante também para mim. Mas aí não, a maioria das pessoas só cumprimentam quem eles conhecem, só cumprimentam quem lhes são interessantes naquele momento para que eles possam conseguir alguma coisa. Então, essa primícia que eu falo, caramba, o brasileiro tem que mudar muito essa mentalidade de querer levar vantagem em tudo, de ser interesseiro, porque até na política a gente acaba votando por interesse. A gente nunca vota pensando na coletividade. 99% dos brasileiros hoje, eles não analisam a vida cotidiana, eles não analisam a folha corrida do seu candidato a governador, do seu candidato a presidente. Simplesmente eles vão lá e votam porque eles gostam de um nome, eles gostam de uma sigla. Então o brasileiro precisa evoluir pra caramba a sua mentalidade, a sua posição em termos de crescimento e de desenvolvimento humano. A gente finge que a gente é educado, mas não é. Caramba, eu vou em lugares que são frequentados por estudantes universitários, futuros dentistas, futuros advogados, futuros médicos. Pô, essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, eles entram nos locais, eles não cumprimentam ninguém, eles falam alto, eles dão risada alto, eles fazem com que o ambiente mude, a atmosfera do ambiente, porque parece que eles têm um rei na barriga. Então, pô, eu fico muito pensativo em relação a tudo que eu vivo na minha vida, porque eu sou de origem humilde, mas uma coisa eu aprendi: a gente vai nos lugares de uma classe social mais elevada para que a gente tenha realmente tranquilidade, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha silêncio, para que a gente possa meditar, refletir. Mas hoje a gente percebe o seguinte: a questão da falta de educação hoje no Brasil não diz respeito simplesmente à classe pobre, à classe mais humilde, à classe que vive na favela. A falta de educação hoje está também no top, na pirâmide. Por quê? Hoje nós temos a questão da ascensão financeira, né? Os emergentes. E aí é o seguinte, eu falo sempre, o dinheiro, ele potencializa aquilo que você já é. O dinheiro não vai te dar aquilo que você não tem. Então, o que é que acontece? O cara é pobre, aí ele forma um filho para médico, mas o filho continua sem cultura, continua sem educação, continua sem princípios, continua falando alto, continua falando com a boca cheia. Por quê? O ambiente que ele nasceu e o ambiente que ele foi estudar é propício para isso. Hoje, você aprende muita coisa na vida. Agora, para você aprender a ter bons costumes, boas maneiras, pô, é difícil, é complicado. Então eu visito vários lugares, já acabei de sair agora de um restaurante francês. Pô, tinha umas mulheres na mesa que pareciam que elas estavam no mercado. Parecia que elas estavam sentadas lá no centro de abastecimento ou no mercado de arte, logo pela manhã. Mas elas estavam num lugar chique. Aí é fácil você perceber que são pessoas emergentes, não são pessoas que têm cultura. Eu estava assistindo um filme no domingo que uma família muito chique, muito próspera de Hong Kong, não, de Singapura, trabalhou a vida inteira e educou o filho para que o filho casasse com a mulher ao nível deles. Mas o filho viajou para os Estados Unidos e conheceu
uma professora de economia. Pô, interessante, a mulher estuda economia, é pobre. O pessoal nunca estudou economia na vida lá e são magnatas da construção civil. E aí, a mãe daquele jovem falou para aquela menina que, pô, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir ser um dos nossos. E hoje eu tenho a plena consciência disso. O Brasil hoje é um dos países que tem muitos emergentes, pessoas que crescem a nível de finança, mas intelectualmente é deplorável. Eu visito alguns lugares, pô, e aí eu vou. Aí é o seguinte, você paga caro numa conta de uma cerveja ou de um almoço, de um jantar, mas o ambiente atmosférico que você vive é um ambiente de emergente, é um ambiente que você não aprende nada, é um ambiente que apenas retrai o teu conhecimento. Então, a vida tem esses pormenores. Eu falo sempre, e hoje eu tenho certeza disso, o dinheiro ele não vai fazer de você uma pessoa melhor. Se você gosta de ler, se você é uma pessoa culta, se você é uma pessoa inteligente, o dinheiro ele vai monetizar isso. Mas se você é ogro, se você é ignorante, se você é burro, se você é iletrado, caramba, o dinheiro vai monetizar, o dinheiro vai potencializar isso na sua vida. Por isso que hoje no Brasil nós temos muitas pessoas ignorantes. Nós temos pessoas que ganham dinheiro e simplesmente pelo fato de ganharem dinheiro elas resolvem de hora para outra se mudarem da favela para Alphaville. Só que quando chegam lá elas não percebem que elas estão num condomínio. E condomínio tem regra. Eu conheço a história de alguém que foi expulso de um condomínio porque ele acelerava a Ferrari no horário inconveniente. E ele recebeu multa de 25 mil reais, outra multa de 45 mil reais, até o dia que ele falou, ó, eu vou ser obrigado a vender a Ferrari e me mudar daqui. E por quê? Ele nasceu de origem pobre, de origem humilde, ganhou dinheiro, mas a pobreza continuou com ele. Resumo, ele optou por se mudar do condomínio e não vender a Ferrari. Mas ele não precisava vender a Ferrari, ele só precisava ter um horário para acelerar a Ferrari. Mas isso é que dá você conquistar dinheiro, sem você ter cultura, sem você ter conhecimento, você vai ser eternamente pobre. Então não adianta, eu vejo muita gente falar, eu quero ter grana, eu quero visitar lugares chiques. Você vai passar vergonha, porque hoje vou em lugares que eu nunca me envergonhei, porque eu sei pegar num talher, eu sei me portar, eu sei usar os talheres, mas eu vejo pessoas lá que realmente frequentam aqueles lugares que não têm a mínima condição de estar ali. Então o dinheiro monetiza aquilo que você é, e dinheiro apenas faz você mais daquilo que você é. Se você é um idiota, quanto mais dinheiro você tiver, você vai ser mais um idiota. Você é sábio, quanto mais dinheiro você tiver, você é sábio. Você é inteligente, quanto mais dinheiro você tiver, você vai ser inteligente. Pega esse código e abraça para a vida. Não foi hoje o vídeo que eu queria gravar, mas eu queria gravar mais outro vídeo e conseguir. Sucesso sempre. Uau! Uau!